Já falaram pra você que você é diferente ou que você não parece com as outras pessoas que você conhece? Ou até mesmo você já se sentiu completamente diferente, deslocado do resto das outras pessoas? Eu estive pensando essa semana, depois de assistir alguns vídeos na internet, né? Algumas pessoas falando sobre alguns assuntos específicos e consegui notar o quanto que as pessoas se sentem completamente incomodadas quando as pessoas se assumem se sentirem diferente do resto das outras pessoas. E isso me chamou muita atenção e eu fiquei refletindo por dias e lendo, estudando um pouco sobre esse assunto e olhando também um pouco para a minha própria vida, para a minha própria experiência, eu quis trazer aqui nesse vídeo. Então, se você é o diferentão aí, o esquisitão, vem assistir esse vídeo aqui, que esse vídeo é especialmente para você. Para você. Em 2018, quando eu tomei ayahuasca, eu comecei a participar de alguns grupos espiritualistas, eu entrei vamos dizer assim, numa bolha, não sei colocar em palavras assim, traduzir em palavras, mas eu entrei em ambientes, em lugares que me fizeram experienciar muitas coisas diferentes do que eu tinha experienciado antes de 2018. Eu conheci pessoas, eu ouvi teorias, eu tive experiências comigo mesma que me fizeram acreditar em muitas coisas mesmo. Então, uma delas é a respeito dos seres estelares, da família de alma, qual o lugar que a gente pertence de fato, né, a nossa verdadeira origem. E foi assim, na época, foi algo extraordinário quando eu descobri e eu acreditei assim cegamente, sabe? Eu me aprofundei, nossa, eu só lia sobre isso, eu só queria falar sobre isso. E eu me senti pela primeira vez nessa vida toda, naquela época, pertencente a alguma coisa e a algum lugar. Porque em toda a minha vida eu me senti esquisita, em toda a minha vida eu me senti não me identificava com absolutamente nada e nem ninguém. Eu sempre tive muitos amigos, eu sempre tive a proximidade assim da minha família, né? Mais ou menos assim, minha família mora em outro estado, né? Mas eu sempre me senti próxima, mas eu nunca consegui me identificar com ninguém que eu estivesse ali naquele meio, né? Que eu até 2018, anterior. Por mais que eu amasse as pessoas, por mais que eu convivesse com as pessoas, eu amo profundamente, né, as pessoas que eu conheço, que eu interajo, enfim, né, na minha caminhada de vida, mas eu não conseguia me identificar com ninguém. Era como se realmente eu me sentisse de outro planeta, outro lugar, eu não pertenço aqui, né? É assim que eu me sentia. E eu na época ainda estava na faculdade, né? Estava cursando psicologia. E na psicologia, dentro da faculdade, era a mesma sensação, assim. Por mais que eu identificasse algumas pessoas ou outras, né, com coisas iguais, assim, pensamentos parecidos, era aquela sensação de deslocamento. Eu não me sentia, não me identificava com ninguém, no sentido de realmente se sentir muito solitário. E no segundo, não, aliás, no primeiro semestre só teve, né, duas pessoinhas ali que eu me sentia muito próximas e um pouco mais identificada, que também elas compartilhavam um pouco dessas teorias que na época eu comecei a absorver. Então, era sempre assim, sempre foi assim a minha vida. Eu só conseguia me identificar com pessoas que tinham um pouco dessa minha esquisitice. E quando veio para mim essas informações fizeram muito sentido, eu me identifiquei demais.
né? Eu me identifiquei com algumas raças estelares ali, mas aí veio a graduação, veio a profissão, veio a seriedade da ciência, e a minha cabeça ficou muito confusa, muito, sabe, assim, ai, tudo isso é fantasia, é imaturidade, sei lá, comecei a questionar e comecei a entrar em outro polo, né, do extremo ali da ciência, né, então não há comprovação científica, então isso não é real, isso não é verdadeiro, isso é loucura, isso é o coletivo que está meio que, sei lá, tentando se identificar com alguma coisa, buscando um salvador, uma salvadora, né, enfim, dentro dos próprios processos psíquicos, e eu neguei tudo. Então eu fui de um extremo para outro, né, o extremo da identificação e o extremo da negação. E agora eu me encontro aqui, eu me encontro em uma posição que eu considero integrada dentro de todas essas informações que eu adquiri em 2018 para cá, e dentro da ciência, dentro, né, da questão que é da minha profissão como psicóloga. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou questionadora demais, eu questiono muito, eu sou muito analítica, assim, eu vivo analisando tudo que vem para mim eu analiso muito. E eu sou o tipo de pessoa que eu não descarto nada, eu acredito assim que enquanto não tiver uma comprovação que isso realmente não é verdadeiro, uma comprovação, eu vou continuar acreditando, né? Então, se você conseguir me comprovar que o que eu acredito é mentira, eu paro de acreditar. Mas se ainda tiver uma brecha para ser verdade, quem é que vai me dizer o contrário, né? Então, assim, eu acredito muito na ciência, mas ainda há coisas que a ciência não consegue comprovar. A mesma coisa eu digo da espiritualidade. Eu acredito muito na espiritualidade, mas ainda há coisas que a espiritualidade não consegue comprovar. E dentro das duas, eu fico no caminho do meio, que é eu acredito, né? Então, assim, tem, né, eu também já vi muito de um extremo que eu falava muito pra mim, né? Eu não quero acreditar, eu quero saber. E hoje em dia eu já tô no outro polo. Eu não quero saber, eu quero acreditar e quero viver. É assim que eu me identifico hoje. Então, se pra mim faz sentido, se pra mim tá me fazendo bem, se pra mim essas informações são informações que me fazem evoluir, me desenvolver como ser humano, que me ajuda a caminhar dentro dos meus processos, então ela é bem-vinda, essa informação, essa crença. Então hoje eu estou muito mais nesse caminho mais tranquilo, mais fluido do eu acredito. E então é por isso que eu quis criar esse vídeo, porque assim, o que eu percebo, né, nas conversas que eu já tive com outras pessoas, vídeos que eu assisto, enfim, pessoas que eu atendo, é que é muito difícil você, nesse mundo, acreditar em alguma coisa, porque tem sempre alguém querendo te falar que aquilo não é verdade, ou que você tá louco, ou que você, enfim, ou querendo te ensinar a forma dela acreditar, a forma dela ver e querer enfiar isso na tua cabeça. Mas assim, o que eu tenho agora como caminho, né, é a minha vida, é o meu caminho. Se pra mim faz sentido, pouco me importa o que você acredita ou não acredita. Pouco me importa o que pra você faz sentido e pra você não faz sentido. Siga o teu caminho, siga o que você quer, o que você acredita, né? E comigo vem os que acreditam no que eu acredito e tá tudo bem, tá todo mundo certo dentro da sua posição, né? Então esse vídeo é pra quem se identifica com o que eu tô falando. E assim, aí agora eu vou pegar um ponto mais complicado e mais complexo, né? Que é a questão do para que eu vim nesse mundo? E aí que entra essas questões que eu quero trazer aqui no sentido de eu sou especial? Eu vim fazer alguma coisa especial? Eu sou o escolhido? Eu sou a escolhida? Eu vim para esse mundo para ajudar na evolução, na transição planetária? Eu faço parte dessas raças estelares para quê e por quê? Isso que eu quero trazer para vocês, porque eu acho curioso toda vez que alguém fala que veio para o mundo para mudar, para ajudar, para fazer alguma coisa pela humanidade, aí é levantado várias questões, né? Ah, essa pessoa está se sentindo melhor que as outras, está se sentindo especial, está se sentindo
ela é melhor porque ela veio para evoluir, o evoluído, o desperto. E aí eu quero chamar você para refletir comigo. Por que uma pessoa falar que ela veio para ajudar no planeta, ela é evoluída ou ela é desperta, te incomoda tanto? O que na fala dessa pessoa tá mexendo em você? E aí eu quero trazer também um outro ponto. Você que usa essas falas, que se vê como evoluído e desperto, você está se sentindo melhor do que essas outras pessoas que você acredita que não estão despertas, que não estão evoluídas, enfim? Esse é o ponto. Então, eu vou falar um pouco do meu ponto, né? Por muito tempo, desde 2018 para cá, quando eu começava a pensar sobre isso, porque como eu disse, né, eu me sinto uma pessoa totalmente diferente. Eu não me sinto igual às pessoas que é do meu meio, né, enfim, até mesmo da minha família. Eu não consigo me sentir, eu não consigo me identificar. E isso é desde criança, desde pequenininha. Mas eu não me acho melhor do que ninguém. É muito pelo contrário. Por muitos anos eu me senti completamente inadequada, deslocada, sabe? Por muito tempo eu quis ser igual a todo mundo. Por muito tempo eu ficava me questionando, meu Deus, por que eu não sou igual às outras pessoas? Por que eu não funciono igual às outras pessoas? Porque daí seria muito mais fácil. Mas eu não sou. Então eu decidi ser quem eu sou. Eu decidi agora, né, atualmente, me integrar e aceitar quem eu sou. Eu não sou igual a todo mundo, eu não sou igual às pessoas que eu convivo. Então, quem eu sou? E eu estou buscando isso. E o fato de eu me sentir diferente, não quer dizer que eu me sinta melhor, mas eu também sei o meu propósito. Eu consigo ver, assim, no sentido de diferente. Eu não consigo ver a vida como as outras pessoas veem. Eu não acho que a vida é só trabalhar, é só estudar, é só casar, ter filhos. Eu não vejo a vida desse sentido. Eu só consigo viver se eu sentir propósito no que eu estou fazendo. Eu só consigo trabalhar se eu sentir que tem um propósito para o meu trabalho. Entende? Eu só consigo estar numa relação se eu sentir que faz sentido aquela relação. Eu não consigo estar numa relação só por status. Só por estar, eu tenho uma pessoa comigo, então tá bom, tá? Eu sou aceita na sociedade. Não, pra mim isso não faz sentido algum. Entende? Tudo na minha vida tem que ter um propósito. Então aí entra essa questão. Então, se tudo na minha vida tem que ter um propósito, que propósito é esse? Eu acredito muito que o meu caminho é para a evolução, para ajudar na transição planetária. É nisso que eu acredito. Essa crença para mim faz sentido. E como eu falei, né, por muito tempo eu neguei ela. Quando eu me formei, quando eu entrei na minha profissão de psicólogo, eu trouxe a carga da profissão. Agora eu sou psicólogo, eu tenho que pensar igual aos psicólogos, eu tenho que agir igual aos outros psicólogos, eu tenho que ignorar as minhas crenças igual aos outros psicólogos. Mas aí eu perdi a minha própria identidade, a minha própria essência. Eu não sou assim, não é assim que eu vejo a vida. Eu realmente me vejo como alguém que veio nesse mundo para fazer alguma coisa de diferente, e é isso que eu estou fazendo. Então, assim, existe sim pessoas que a gente chama de narcisistas espirituais, que se acham melhores que outras, que se acham evoluídos e despertos e assim assado melhor do que os outros. Esse não é o meu caso. Se você acha que esse é o meu caso, tá tudo bem, essa é a sua opinião. Diz mais respeito sobre você do que sobre mim. Agora, eu sei o meu propósito e o meu caminho. O meu caminho é ajudar na transição planetária, ajudar na evolução das pessoas, ajudar nas pessoas que estão se despertando, e é por isso que eu criei esse meu programa, que é o da travessia. Eu quero ajudar as pessoas a atravessar, assim como eu fiz. Eu vim de um extremo de muita crença, de só aquilo é real, é verdadeiro, não, o resto é tudo é mentira, é matrix, é ilusão, enfim. E depois fui para o outro extremo de que a espiritualidade é tudo ilusão, a espiritualidade é fantasia, é imaturidade, é infantilidade. Eu também fui para esse extremo e agora eu me encontro aqui no meio. Eu acredito nos dois lados. Cada um está falando uma linguagem diferente e essas duas linguagens, no momento, elas se encontram. Então, é nisso que eu acredito. Eu consigo muito bem olhar para a ciência e conseguir identificar ali o que a ciência conseguiu alcançar e comprovar. E eu consigo olhar para a espiritualidade e ver o que a espiritualidade ainda não consegue comprovar.
porque não tem como, é no invisível, como é que eu vou provar o invisível? Mas existe sim várias teorias e vários estudos que comprovem, entende? Mas enfim, eu passei desse ponto também de querer comprovar e provar a minha crença, de querer que as pessoas entendam o meu caminho ou aceitem o meu caminho. Eu não quero mais isso, eu quero só caminhar, eu quero servir, que é para isso que eu tô aqui. Então, eu quis trazer esse vídeo porque me chama muito a atenção sempre quando vem alguém que fala: olha gente, a minha missão de vida é ajudar na transição planetária, é ajudar na evolução da humanidade, é ajudar as pessoas a despertar ou a se curar. E aí vem uma enxurrada de gente falando que aquela pessoa está se sentindo especial demais, está se sentindo com o ego inflado ou melhor que as outras pessoas. Mas o que isso tem a ver? Por que uma pessoa se vê dessa maneira te incomoda tanto? Eu acredito que isso tá ali, alguma coisa tá te incomodando, é porque tá alguma coisa em você. Por que o caminho da outra pessoa tá te incomodando, entende? E se essa pessoa não tá fazendo mal pra ninguém, se ela não tá batendo no peito falando que é melhor ou assim assado, por que isso te incomoda? É muito, sabe, é complexo, as pessoas são complexas e elas acabam atrapalhando o caminhar de outras pessoas. E se você tá nessa posição aí de tentar se encontrar, se sente diferente, se sente que veio com uma missão diferente nessa vida e que tá se vendo de uma forma diferente, mas que tá com medo, eu consigo te ajudar, pode vir. Eu passei por isso, eu tinha muito medo de falar sobre as coisas que eu acreditava, sobre as minhas crenças, eu tinha muito medo da opinião dos outros, de quem estava em minha volta, como que essas pessoas iam me ver. Meu Deus, a Ana se sentindo melhor que os outros. Se você acha que eu estou me sentindo melhor, tá tudo bem, é o teu caminho, é a tua crença. Eu sei de mim, eu sei quem eu sou. Eu não me acho melhor do que ninguém. Como eu disse, se eu pudesse escolher, se alguém chegasse pra mim e falasse assim agora, nesse momento: olha, você escolhe ser uma pessoa que funciona só pro trabalho, só pro dia a dia, pra vida cotidiana e que fica feliz assim, e sei quem você é, quem que você escolhe? Eu escolheria ter ali a vida cotidiana, rotina, tudo tranquilinho, sabe? Tudo muito planejado. Era isso que eu escolheria. Mas eu não sou. Eu não posso escolher uma coisa que eu não sou. E eu demorei muito pra virar essa chave. Eu sempre ficava tentando me adequar, sabe? As pessoas falando pra mim: ai, Ana, por que você não, né? De forma indireta ou direta, tentando fazer com que eu coubesse ali dentro das caixinhas idealizadas delas. E eu não sou. Eu sou essa pessoa complexa. Eu sou essa pessoa aqui que veio pra mudar mesmo. E agora eu aceito isso. Eu vim pra te mudar. Você que tá me vendo, você quer acompanhar o meu trabalho, você vai ver, você vai sentir uma transformação. E é assim que eu sou, é para isso que eu vim. Eu vim para te mudar e eu vim para me mudar. Eu vim para trabalhar em mim e trabalhar em você. Quem passa pelo meu caminho, quem tá aqui no meu meio, sai mudado de alguma forma. É para isso que eu vim. Eu vim para trazer mudança, entende? Eu vejo que você não consegue ver em você e eu consigo ver e eu consigo te ajudar. E é isso que eu tô aqui para fazer, é para esse o meu caminho. Então, para concluir o vídeo, né, para afirmar o que estava no começo que eu falei, eu passei da fase de acreditar demais e não acreditar em nada. Eu tô na fase de eu acredito. Se faz sentido para mim, eu acredito. Então, sim, eu já aceitei, né, que eu possa sim ser realmente alguém ali que veio de um outro jeito. Ah, mas a psicologia fala que talvez isso seja um transtorno, ou talvez seja um funcionamento diferente do teu cérebro. Olha, não me importa mais, eu não quero mais perder tempo tentando entender sobre o meu cérebro, sobre se eu tenho ou não tenho algum transtorno, ou se é assim, eu quero só trabalhar, eu quero servir. Então esse é o meu serviço é tentar te ajudar nessa confusão que é o despertar espiritual, que é essa travessia desse desenvolvimento humano para se tentar se tornar um ser melhor, um ser mais cooperativo com a humanidade, com o todo, com os outros principalmente. Cooperar de verdade, não só cooperar para o sistema, não só cooperar para o capitalismo, não só cooperar para que funcione esse mundo da forma que ele é,
mas cooperar dentro da natureza, dentro do sentir, dentro do viver. É isso que eu quero trazer aqui para você e para mim. Então, cooperar um com o outro, ser realmente um com o outro. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para cooperar, a gente está aqui para se ajudar, para se amar. Então, é esse o meu trabalho, é essa a minha missão de vida. Então, eu senti vontade aqui de trazer esse vídeo para vocês, de trazer essa reflexão que eu tenho tido nessa semana. E é isso. Às vezes eu vou vir aqui e vou trazer uma reflexão ou outra, ou então eu vou voltar lá para as coisas que eu estava trazendo para vocês ali das estruturas, mas por hora é isso. Até o próximo vídeo.